Aleluia, acompanha, em nome do Senhor Jesus. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas durante 7 anos. Os medianitas prevaleceram contra Israel. E por causa dos medianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, cavernas e as fortificações. Porque a cada vez que os israelitas semeavam, medianitas, os amalequitas, povos dos orientes os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, bois, nem jumenta. Pois vinham com o seu gado e as suas tendas, uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor lhe enviou um profeta que ele: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios, das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E se eu sou o Senhor, Deus de vocês, não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, mas vocês não deram ouvir a minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiziel. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, e o Senhor Deus está conosco, porque nos acontece tudo isto. E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou, entregou nas mãos dos medianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livra Israel das mãos dos medianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os medianitas como se fosse um só homem. Gideão respondeu: se de fato encontrei favor aos olhos do Senhor, dai-me um sinal de que és tu, Senhor, que está falando comigo. Peço que não te afaste daqui até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. Ele respondeu: eu esperarei até que você volte. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermento, 20 litros de farinha, e pôs a carne num cesto e o caldo uma panela. Depois trouxe tudo debaixo do carvalho e entregou ao anjo. Porém o anjo de Deus lhe disse: pega a carne, põe e os pães sem fermento e coloque-a sobre esta rocha. Depois derrama o caldo em cima. Foi o que Gideão fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão, tocou a carne e os pães sem fermento, saiu o fogo da rocha e queimou a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face.
Mas o Senhor lhe disse: que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é Paz. Até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Aquela mesma noite o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence a seu pai, a saber, segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é do seu pai, e corte o poste da deusa Ázera, que está junto ao altar. No alto desse lugar fortificado, faça para o Senhor, seu Deus, um altar em camadas de pedra. Depois pegue o segundo touro e ofereça-o em holocausto com a lenha do poste da deusa Ázera, que você irá cortar. Então Gideão levou 10 homens dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia falado. Mas quando teve medo da casa do seu pai, porque teve medo da casa do seu pai e dos homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. De madrugada, quando os homens daquela cidade se levantaram, eis que o altar de Baal estava derrubado e o poste da deusa Ázera, que estava junto dela, cortado, e o referido segundo touro que ofereci no altar que havia sido edificado. E dizia uns aos outros: quem fez isso? E perguntou, inquirindo, disseram: quem fez isso? Pois Gideão, filho de Joás, daquela cidade, disseram a Joás: traga o seu filho para fora, para que seja morto. Pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste da deusa Ázera, que está dele. Porém Joás disse a todos que se fizeram contra ele: vocês querem defender a causa de Baal? Vocês querem livrá-los? Quem defende a causa dele será morto ainda esta manhã. Se ele é Deus, que defenda a si mesmo. Afinal, derrubaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a se chamar de Jerubaal, porque foi dito que Baal defende a sua causa contra ele, pois foi ele quem derrubou o seu altar. Até aqui, irmandade. Hein? O texto é muito longo, aleluia. Poder assentar em nome de Jesus. O texto é muito longo, conhecido pela maioria. Glória a Deus. Glória a Jesus. Livro de Juízes, né, meus irmãos e minhas irmãs, que lemos, a qual Deus levantava, aleluia, cada um no seu tempo, como a mim e como a você. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem grandes obras a realizar com a tua e com a minha pessoa. Glória a Deus. Ainda nesta terra, aleluia, ainda neste tempo que é o nosso tempo, como servimos ao Senhor. Lembramos que quando um juiz, aleluia, morria, falecia, glória a Jesus, Israel tornava as velhas práticas, a adorar outros deuses, a buscar, aleluia, aleluia, a buscar aonde não tinha providência, meus irmãos, abandonando assim o Deus de Israel. Deus levantava, aleluia, um juiz, na época de juízes, aleluia. Quando esse juiz ainda estava vivo, Israel caminhava certo com Deus, nosso Pai, aleluia, que enviou seu Filho Jesus para morrer, que morreu na cruz, meus irmãos. E lembrando bem que esse sacrifício que foi feito aos touros nesta época, era a época da lei. Hoje, meus irmãos, Jesus já foi à cruz, aleluia, o sacrifício perfeito. Não teremos mais que amolar galinhas, gado, nada mais para oferecer a nenhum ou qualquer Deus que seja. Nesta nossa época, porque eles não falam, são só meus artifícios de mãos
de pessoas como eu e você. Aleluia. Hoje, filhos de Deus, mas antes, feituras das mãos de Deus. Temos essa compreensão, aleluia, que o Senhor nos chamou para resgate. Para mim e te resgatar, como chamou a Gideão para resgatar a Israel. Aleluia, das mãos dos medianitas. Glória a Jesus. Olha aqui, Gideão é um personagem, meus irmãos e minhas irmãs, aqui nesse texto, bastante medroso. Pense em um homem que tinha medo. Aleluia. Ele não fazia nada sozinho, como antes diz no final do culto. Você não está só. Você tem a comunhão do Espírito Santo de Deus com você. Então não temas, aleluia, glória a Jesus, porque Deus é conosco. Eu não digo é contigo, porque aqui é um plural, né? Há mais de uma pessoa, aleluia. Deus é conosco. Deus é com sua igreja. Dando um termo conjunto, o corpo e a cabeça é Jesus. Quem dá a minha, tua, a diretriz a este corpo? Jesus. Aleluia. Glória. Podemos dizer assim, cadê as pernas desse corpo? Aleluia. Cadê as mãos desse corpo? Aleluia. Cadê o tronco desse corpo? Aleluia. Porque o corpo, ele é composto, aleluia, de muitos órgãos. Aleluia. E acredito eu que, glória a Jesus, você pode achar um lugar de como servir ao Senhor nesse corpo, meus irmãos e minhas irmãs. Aleluia. Deus está preparando você como esteve preparando também Gideão. E olha que aqui é o tempo da época, era lei. Hoje vivemos na graça. Aleluia. Vamos avançando de graça em graça. Glória a Deus. De glória em glória. Glória a Jesus. Mas meus irmãos e minhas irmãs, aleluia, aqui presente, lendo esse texto da lei, meus irmãos, é que eles viviam que era dente por olho, dente por dente, olho por olho. Olha como aqui era vida por vida. Não tinha escapatória, meus irmãos e minhas irmãs, aleluia. E Gideão aqui, como antes lemos, filho de Joás, aleluia. O que ele está fazendo? Está malhando o trigo. Está colhendo antes do tempo. Porque ele tinha ciência que se deixasse amadurecer, ficar como a ponto de colher, ele não colheria. Eu viria os midianitas como passa da terra, seus camelos, suas vacas, seus bois, e minaria todo, deixava em total miséria. Então o que ele faz? Ele recolhe o seu trigo e põe no celeiro, e leva para o lagar. Mas o lagar não é lugar de, aleluia, distrair trigo. Sabiam disso? O lagar não é lugar de extrair trigo, e sim, aleluia, de pisar uva. Glória a Jesus. Você não importa o lugar, aleluia, importa aleluia, teu mantimento. Às vezes você está aqui, aleluia, comendo, mas aquele que se alimenta, ele, aleluia, o seu corpo gera energia, força para ele, aleluia, como meus irmãos e minhas irmãs. Aonde você estiver, e saia dos seus lábios para as demais pessoas, de aonde você estiver, aleluia, seja alimento, aleluia, independentemente que só porque você está num culto, aleluia, aqui, aleluia, eu tenho um alimento para todos, aleluia, Jesus vai prover alimento para você, aonde você colocar as plantas dos seus pés, e que esse alimento, aleluia, não fica só na sua aljava, no seu, dentro do seu, aleluia, da sua capanga ou da sua bolsa, aleluia, mas que você possa distribuir, porque da onde o Senhor tirou para te dar é infinito. Meus irmãos e minhas irmãs, aleluia, porque hoje nós vivemos uma vida, aleluia, em base espiritual, meus irmãos e minhas irmãs. Nós não vivemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus, aleluia, que nos dá a revelação, meus irmãos, maior, aleluia, e mais aperfeiçoada, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a sua forma, meus irmãos, que é as suas atitudes, a sua ordenância para com a igreja, hoje a atualidade na terra, meus irmãos, a qual, glória a Jesus,
Deus tem levantado. Lembramos bem que Gideão aqui, aleluia, é um personagem que Deus o levanta, o escolhe, aleluia. Mas por que ele? Se ele próprio diz no texto, meus irmãos e minhas irmãs, aleluia, que é a tribo mais pobre. A nossa família é mais pobre em Manassés. Ele olhava tipo, é impossível isso acontecer aos meus olhos. Acredito eu, nas nossas dificuldades, muitas das vezes, é impossível. Mas nós servimos um Deus que torna tudo possível. Aos que crerem, onde entra a fé, aos que crerem, você tem que crer. Porque nós sabemos que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê a prova, das que se espera em Deus. Aí acontece. Aleluia, não te desanime, aleluia. Tenha fé, aleluia, espere no poder de Deus. E no tempo certo, não é no meu, não é no seu, é no tempo de Deus. Como foi na vida de Gideão, achando que os medianitas chegariam para levar o seu trigo, aleluia. Mas a surpresa de Deus chegou para ele, aleluia. Deus envia o anjo e começa a conversar com Gideão, como lemos no texto, aleluia. Porque o narrador diz que os filhos de Israel fizeram o que era mal. Versículo 1, fizeram mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas durante 7 anos. Aí o porquê que Israel estava sendo minado. Aleluia. Sabe, esses medianitas hoje, aleluia, não é o mundo que tenta nos minar. Glória a Deus, chega com as conversas, aleluia, tira a gente do foco, da direção que está nos alimentando, que está, aleluia, nos deixando mais fortes espirituais. Temos que andar vigilantes, que vai dizer primeiro vigiar e depois orai. Primeiro temos que vigiar, depois orar. Aleluia, que a gente não sabe o que pode acontecer, a gente orando sem vigilância. Aleluia. Glória. Primeiro, vigiai e depois orai. Aleluia. Israel pecou. Aleluia. Mas interessante é, aqui dentro, aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra. Interessante, né? Aleluia. Glória a Jesus. É por isso que quando nós pecamos, o Espírito Santo de Deus faz que nós entristecemos. O que a gente faz? Olha para Jesus. Senhor, me perdoa. Porque se nós errarmos, aleluia, e olharmos para a figura humana caída, o Adão caído, aí é que a gente vai descer mesmo. A gente vai ao fundo do poço, vira pó, vira cinza, e começa a errar mais e mais. Mas quando nós pecamos, erramos e vamos a Jesus, Ele nos reconcilia ao Pai. Ele perdoa os nossos pecados. E o que Deus estava para prover a Israel agora aqui, o perdão da sua idolatria, do seu erro, aleluia, do seu pecado, aleluia, para trazer novamente a comunhão com o Pai. Aleluia. Porque neste tempo, Jesus ainda não era manifesto. Ele era, aleluia, já era nascido e assistia diante do Senhor. Aleluia, o nosso Deus, meus irmãos, porque era lei. Ele veio e manifestou-se, aleluia, em carne e osso, para nos mostrar também graça. O que é a graça? Aleluia, glória a Jesus, um favor merecível. Nós não merecíamos esta graça que nós temos hoje, este contato com os céus. Literalmente, igreja, glória a Jesus. Mas, disse antes, aquele que não pecou, que é a primeira pedra, não errou, não caiu, aleluia, e hoje levantado, graças a Deus, por Deus, para o servir em espírito e em verdade. Meus irmãos e minhas irmãs, aleluia, Israel estava idolatrando a Baal, aleluia, fez até um poste, aleluia, para adorar a uma deusa, aleluia, glória a Jesus. Mas o que aconteceu a Israel
fazer com essa imprudência, com essa negligência, com que ele ficasse cada vez mais pobre, a ponto de, aleluia, o recurso, o alimento, aleluia, a qual nós temos nesta época, que era o grão, hoje, o que acontece com esse erro? Na nossa atualidade, estamos sem graça. Nós ficamos cada vez apagados, cada vez mais, aleluia, pensativos, ele vem mesmo. Se eu estou outra dúvida, porque, aleluia, o pecado, ele faz com que nós, aleluia, nos afastamos do Senhor. Aleluia, o pecado faz com que nós nos escurecemos. Aleluia. Quando nós nos aproximamos cada vez mais do Senhor, diz que a gente brilha. Lembra de Moisés, a sua face, no monte, depois de 40 dias, orando e jejuando, aleluia, para receber as tábuas. 40 dias ali, quer dizer, eu acredito, não comeu, só ficou, aleluia, à disposição de Deus. E o seu rosto, quando desceu, o povo não conseguia olhar para ele. E brilhava. E a igreja tem que brilhar nesse tempo. A igreja de Jesus, aleluia, tem que receber o resplendor do Espírito de Deus. Para que, aonde chega a luz, as trevas têm que sair. As trevas, aleluia, têm que, aleluia, deixar o recinto, o ambiente que o homem e a mulher de Deus, aleluia, chegar. Aleluia, porque com Deus nada nem ninguém compete. Ele é vencedor. Meus irmãos e minhas irmãs, Gideão, ele tem um diálogo com o anjo do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. E o que acontece, meus irmãos, nesse diálogo com o anjo de Deus? Ele diz, vai nessa tua pouca força e liberta Israel. Como duvidou, né? Que, é claro, muitas das vezes eu vou fazer algo que eu duvido que eu sou capaz. Tem vezes que eu pego o serviço, tendo para a atualidade, né? Não está no texto. Eu duvido que eu seria capaz de executar aquilo, mas quando eu começo e percebo que Deus vai dando graça, a gente vai tendo apreço, vai tendo gosto por aquilo, vai passar por cima e nem percebe. Dizer, rapaz, eu fiz isso mesmo, tem certeza que foi eu? Glória a Jesus, mas é tomar gosto aqui, prazer, sentir a Ele, porque dele, aleluia, aleluia, glória a Deus, é a glória. Para Ele foi feito todas as coisas, por Ele e para Ele. Glória a Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, aleluia, percebemos que Israel estava, aleluia, em extrema pobreza. Glória a Jesus. Quando os Israel clamaram ao Senhor, por causa dos medianitas, o Senhor lhe enviou um profeta. Ele disse, assim diz o Senhor, quer dizer, esse profeta é o anjo. Jesus, né, também é profeta. Jesus é profeta também. Aleluia. Jesus, ele disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu tirei vocês do Egito a casa da servidão, que retrata como diz, eu tirei vocês do Egito da casa da servidão. Lembra? Deus tirou-nos do mundo da casa da servidão para servir a Ele nesse tempo. E antes éramos mortos, nós éramos mortos nos próprios. Aleluia. Eu os livrei das mãos dos egípcios, das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem Deus dos amorreus, cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvido à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás da família de Abiazer. Gideão, nesse momento, ó, o personagem Gideão aparece. Gideão, filho de Joás,
estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos medianitas. Mas lagar não é lugar de, aleluia, de pegar, de colher, de separar a semente do trigo. Aleluia. Como nós também, aleluia, quando nascemos, não íamos para o céu. Aleluia, antes da vinda de Jesus. A salvação não era para nós, para os judeus. Eles rejeitaram, aleluia. Então, aleluia, chegou até nós, gentios. O que quer dizer com isso? Que não havia ali o lugar correto para tirar a semente do trigo, mas sim aonde se fazia, pisava a uva para fazer o vinho. Iria servir para Gideão naquele momento. Olha a ideia de Gideão. Servir aqui. Bom é, o trigo está salvo. Você já pensou se eles minam? Se eles vêm e levam? Fica sem. Então o que acontece? O anjo do Senhor disse, então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, Senhor, o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu, meu Senhor, se o Senhor Deus estiver conosco, por que nos acontece tudo isso? Às vezes, por causa do pecado do ser humano, Deus visita até a maldição. Mas quando ele chega a Jesus, a maldição é quebrada. Deus liberta até a 4ª geração. Aqui estava Gideão, que talvez não estava na condição do erro dos seus pais, mas estava pagando por ele. Chegou o momento da libertação. Aleluia. Que eles estavam aqui em servidão. Aleluia. Então o que acontece, meus irmãos? Gideão fala, onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram, nossos pais não contaram, eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos dos medianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse, vá nessa força que você tem e livra Israel das mãos dos medianitas. Não é verdade que eu estou enviando a você? Olha, o próprio Deus falando com Gideão. Não é verdade, por falando, não é verdade que eu estou enviando você? Não foi verdade que Deus nos chamou? Meus irmãos, então, nós temos que, aleluia, ter essa consciência. Não foi você que se alistou. Foi o próprio Jesus quem te chamou para o servir essa terra. Como neste momento, aleluia, o Senhor, Ele está recrutando Gideão em meio a toda Israel. Para quê? Para libertar a Israel dos medianitas. Aleluia. Gideão, ele empecilha, ele duvida. Meu Senhor, como livrarei Israel? Versículo 15. Meu Senhor, como livrarei Israel, que a minha família é a mais pobre? E Manassés, eu sou o menor da casa do meu pai. Mas o Senhor disse, já que eu estou ao seu lado, você derrotará os medianitas como se fosse um homem. Do que mais nós precisamos para vencer? Muitas das vezes, por assim dizer, a depressão. Aleluia, um espírito maligno. O que mais nós precisamos? Nós já temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Quer dizer, nós temos a luz dentro de nós, aleluia, e vamos ficar confundidos pelas trevas? Confia, meu irmão, confia, minha irmã, no Senhor. Aleluia, glória, Ele merece. Lembra que Deus amou, deu o seu Filho unigênito para todos que nele creem, não creem. Ele merece de você um voto de confiança. Aleluia, deixa, aleluia, de ficar em dúvida. Quando vier a ideia no teu pensamento, aleluia, que você, aleluia, pode, aleluia, fracassar. Aí eu não sou capaz. Gideão também, ele diz, tem essa desculpa. Eu sou menor, quer dizer, o primogênito não é eu. Alguém na minha casa, aleluia, que tem que tomar essa atitude. Não pode partir de mim. Glória a Jesus. Essa condição, aleluia.
Quando é Deus que está dando condição ao homem, aleluia, ele é sobre todo. Não é maior, meus irmãos, sobre tudo que está na terra, aquele que vem do alto, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Independentemente da tua fraqueza, independentemente, aleluia, glória a Jesus, da tua limitação, lembra que você tem um Deus que te faz perfeito. Aleluia. E Ele não chamou, aleluia, perfeitos, assim pessoas para ir aperfeiçoando no seu poder. Por isso as provas, lutas, dificuldades, o que você está passando, o que você está vivendo, é por isso, a Ele te aperfeiçoar. Aleluia. Olha a desculpa de Gideão: eu sou menor na casa do meu pai. Tipo, o próprio Deus diz para ele que já que eu estou ao seu lado, você derrotará os medianitas como se fosse um só homem. Gideão responde: se de fato encontrei favor aos olhos, dai-me um sinal, que és tu, Senhor, que está falando comigo. Peço que não afaste daqui até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. Respondeu: eu esperarei até que você volte. Lembra, meus irmãos, que ele fez conforme a sopa, o pão fermentado, aleluia. Glória a Jesus. Aquela sopa, e o anjo disse com pedra, tocando num cajado ali, o fogo, consumindo tudo, e o anjo automaticamente subindo junto com o fogo, meus irmãos. Aleluia. Respondendo que quando o Senhor responde é com fogo, queima o meu e o teu coração. Quando o Senhor fala, aleluia, a tendência é que nós sentimos Ele, aleluia, em nossa mente, presença do Espírito, a verdade, aleluia, nosso subconsciente, queimando mesmo dentro do coração, aleluia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, aleluia, Deus lhe passa, aleluia, uma tarefa. O que Deus fala: Gideão, vai, pega os 2 bois do seu pai, para saber, aquele que tem 2 anos, quebra o altar de Baal que seu pai fez para adorar e corta, aleluia, glória a Jesus, aquele poste que levantaram para aquela deusa, e faça um altar a mim, pedra por pedra. Tipo, a gente faz aquele monte de pedra branca, sabe? Só que as pedras eram pretas, né? Uma pedra que não queima. Para nós entender o texto. Aquela monte de pedra, assim, que você pega assim, quando você chega num monte de pedra branca para botar, aleluia, num alicerce, tipo aquilo ali, vai juntando as pedras, juntando até certa altura. Ali você pega a lenha, bota a lenha, bota lá e sacrifica. Para esta época, aleluia, glória a Jesus. Olha o que ele tinha que fazer. E olha, meus irmãos, e hoje o Senhor só quer de nós obediência. Que nós o obedecemos. A qual Israel não estava obedecendo aqui. Como antes no anterior disse, a mensagem é extensa. Aleluia. Glória a Deus, mas vai tendo paciência comigo. Glória a Deus, a minha fraca pessoa. Mas assim, meus irmãos, Gideão temeu em fazer o que Deus mandou. Quebrar o altar de Baal que o seu pai tinha e o adorava. E no mesmo lado do altar, aquele poste para aquela deusa. Ele temeu fazer de dia. Chamou os seus homens, que estavam prestando serviço para ele, foi à noite. Aleluia. Cortou o poste, quebrou o altar de Baal, mas independentemente do horário, eu não sei se você vai estar pela madrugada, aleluia. Ele foi de madrugada e fez o que Deus falou. Importa que ele cumpriu, aleluia, o expedido por Deus. Sabe, Deus não está batendo no coração hoje no aposento assim: olha, eu quero que você essa madrugada me busque. Quero que você ore. Quero que você ore. Aleluia, porque Deus, através de você, quer libertar um povo. Glória a Jesus.
Santo Deus. Então, meus irmãos, feito tudo isso, quando amanheceu, os homens daquela cidade ia se prostrar, ia fazer lá as suas reverências, que não eram deles. Você pode perceber que o D é minúsculo. Na Bíblia, quando você vê o nome Deus com D minúsculo, é aquele que é Deus de pedra, aquele Deus de barro, de madeira, aleluia, de metal. É o nosso Deus, que criou dos céus e da terra. Você pode ver que nosso Deus é com D maiúsculo. Mas e assim, meus irmãos, fomos àquela cidade, inquiriram quem tinha feito. E alguém disse, ó, foi Gideão. Foram na casa do pai de Gideão, de Joás. Tira, Joás, seu filho para fora, que nós vamos matar ele. Ele destruiu, aleluia, o altar, Baal, cortou o poste da deusa. Nós adorarmos aquele momento. Pelo que Deus a sério, meus irmãos, minha e a tua adoração, para quem, aleluia, glória a Deus, está direcionado a tua adoração dentro da tua casa. Aleluia. O que você está ouvindo? Aleluia. O que você está tomando conhecimento? Aleluia. Difícil, mas é a verdade. É difícil, mas ser crente não só por ouvir o louvor na igreja, orar na igreja, chegar em casa é diferente. Muda alguma coisa. Tem que ser igualmente como foi a igreja. Aleluia. Aí, eu lembrei do testemunho que sempre o pastor conta. Irmão, né? O pastor conta. Jesus chegou na casa do irmão e, aleluia, glória a Jesus. Chegou na casa do irmão e sentou na sala. Jesus, dá-me a tua casa. Jesus ia para um cômodo e ele não aceitava que Jesus entrasse nos demais cômodos da casa e que Jesus só ficasse na sala. Ele viu o inimigo, bateu na porta, ia quebrar. Jesus está aqui, isso aqui, misericórdia. Aí diz que levou um tempo segurando a porta, o inimigo. Aleluia. E o que acontece? Aleluia. Jesus levantou para. Aí disse: não. Foi lá, espera um pouco aqui, catar tudo aquilo que era impuro, que era, não agradava a Deus, que era estranho para o Senhor, né? Aleluia. Jogou fora e entregou a casa. Quando o inimigo vem, ele não precisou. Aleluia. Porque o Senhor se tornou Senhor daquela casa. E aí, quando abriu a porta, o irmão sempre conta, me traz a mente do Espírito de Deus. Diz que, opa, quando abriu a porta, Jesus, opa, eu acho que errei de casa. Faça com que o inimigo erre da tua casa. Aleluia. Porque aqui estava, aleluia, o inimigo morando em Israel. Aleluia. Indo lá só tirar. Por que é que eles não iam lavrar a terra? Plantar e semear, aleluia. O que eles gostavam de comer. Porque sempre é mais fácil achar pronto. Aleluia. E os medianistas estavam fazendo isso. Enfim, nós conhecemos a história. Gideão, que Deus levanta ele em toda Israel. Grande número, aleluia, israelita para pelejar contra o inimigo, mas era muito. Onde Deus, aleluia, quer fazer, aleluia, Ele quer a honra para Ele, Ele quer a glória para Ele, não é para você, não é para mim, não. Ele começa a selecionar de milhares, 300. E o que acontece, meus irmãos, é que aqueles 300 não precisou lutar, não precisou matar, tirar a vida de ninguém. Os seus próprios inimigos, aleluia, glória a Deus, Deus trabalhando na mente deles fez com que se matassem, matassem as suas próprias vidas. No tempo da lei, o que acontece na nossa atualidade é que o próprio Deus faz com que o inimigo bata em retirada. Ele vai embora, 7 caminhos. Olha como Deus faz. Aleluia. E não precisou você pegar isso. Precisou você, aleluia, botar uma cintura. Porque a nossa luta não é contra o sangue. Não é contra a carne. Contra, aleluia, as hostes espirituais da maldade celeste. Irmãos e minhas mães,
Gideão ali com seus 300, aleluia, se põe, aleluia, a marchar, com o cântaro, a espada e o fogo ali, meus irmãos, e batendo, glória a Deus, a espada de Gideão, a vitória do Senhor, irmãos, porque quando eles viam isso, foi isso que falaram no sonho, que vinha um pão do céu e consumia, aleluia, que a espada de Gideão consumia eles, e quando eles gritavam, a espada de Gideão e a vitória do Senhor, dizia que eles já estavam perdidos. Olha o que Deus, o trabalhar de Deus na mente do ser humano. Um exército tão grande, 3 em 1, os medianitas, aleluia, os homens da caverna, que viviam em caverna, aleluia, começaram a lutar um contra o outro. Vendo, meus irmãos e minhas irmãs, aleluia, contra o nosso, o meu e teu inimigo na nossa atualidade, dessa mesma forma. A receita é obedeça. Obedeça a palavra, obedeça ao Senhor. Vai ver que as coisas, como quebra-cabeça, vão encaixando no lugar certo. Talvez agora você não está entendendo. Aleluia. Talvez agora está uma bagunça. Aleluia. Não é para agora. Aleluia. O Senhor vai se manifestar e fazer o quebra-cabeça montada lá na frente. Verdadeiramente você vai dizer, o Senhor foi comigo, porque eu com minhas mãos, com meu intelecto, força, natureza, com a minha saúde, não conseguiria. Então a Ele a honra, a Ele a glória. Meus irmãos, esta é a mensagem do Senhor, aleluia. Nossas vidas, meus irmãos e minhas irmãs, glória a Jesus. Mais uma vez, oramos ao Senhor, aleluia.